Estamos vivendo tempos velozes ou tempos diferentes? Essa é a discussão central que eu estou fazendo e dialogando com o livro Era da Curadoria, Dimenstein e Cortella. No título do livro eles estão dizendo que estão fazendo uma discussão sobre formação e educação em tempos velozes. Será que a revolução digital só aumenta a velocidade ou muda tudo? O livrinho aqui, e eu vinha fazendo, os 2 primeiros vídeos foram baseados no vídeo que está no YouTube do Cortella. Já esse terceiro é dentro da leitura do livro que eu ontem resolvi comprar, baixar para o celular e comecei a ler, tá certo? Então, vamos lá. O livro, ele é um livro que é um diálogo entre o Cortella e o Dimenstein. Isso me lembrou um outro livro que eu tenho aqui. O livro também é mais ou menos isso, um diálogo de conversa. O livro eu comprei no Chile, quando estive lá. É uma discussão entre 2 liberais, 2 ex-marxistas que viraram liberais, e eles discutem coisas da passagem deles e tal, papá, que eles vão meio que criando ali um trabalho. Então esse é o livro igual do nosso amigo Cortella e do Dimenstein. Então, quando eles falam da era da curadoria, e é isso que é importante marcar, porque essa discussão é uma discussão chave para o meu trabalho, não é um livro assim que o Cortella e o Dimenstein resolvem fazer uma pesquisa sobre curadoria e tal. Eu vou mostrar para vocês como é que surge o conceito curadoria para eles. Na página 32, eu vou ler para vocês. Está o Dimenstein falando. O meu caminho se iniciou com o mundo da comunicação de massa e depois foi incluindo trabalhos na área de educação. Juntando as duas coisas, chegamos à seguinte conclusão. Então, é o Dimenstein que está falando. Chegamos à seguinte conclusão. Estamos na era da curadoria. E para sobreviver no futuro, tanto na escola quanto na comunicação, cada um de nós vai ter que ser um curador. E aí o Cortella diz, grande conceito. Então, na verdade, nessa página 32, o Dimenstein apresenta para o Cortella o conceito curadoria. Na palestra que eu vi do Cortella, 6 meses depois, que a palestra é feita, esse livro é de agosto, e a palestra é de 6 meses depois, mais ou menos no início do ano, já está o Cortella totalmente já incorporando aquela discussão e já introduzindo questões novas nessa discussão. Então é bom a gente perceber qual é a história da formação do conceito, que é diferente, e aí eu não sei como é que aí depois, vamos ver se o Dimenstein coloca mais essa discussão, de como ele chegou na discussão da curadoria, mas eu já mais ou menos pego essa ideia. E eu também cheguei nesse livro da curadoria, também cheguei nesse conceito da curadoria. Cheguei nesse conceito da curadoria depois de ter escrito sobre esse assunto 3 livros, esse Conhecimento em Rede, o Gestão 3.0 e depois o Curadoria. Depois eu mudei o nome desse livro e virou Administração 3.0, em que eu falo de uberização, que para mim é a expressão da prática da curadoria digital. Eu não chamo de curadoria, já expliquei no outro vídeo, que o que eu considero que eles estão falando é curadoria analógica e o que eu estou falando é curadoria digital, né? E aí tem algumas diferenças básicas nessa questão. Então o que eu quero colocar no tema central da discussão é o seguinte: nós estamos, quando a pessoa diz, e isso está na capa do livro, né, está aqui na capa do livro, diz assim, era da curadoria, educação e formação de pessoas em tempos velozes. Então quando você diz que os tempos são velozes, você está dizendo que é o seguinte, o tempo continua igual, a sociedade continua igual, há mudanças acontecendo, mas estão mais rápidas. Isso está na capa do livro. Se os editores tomarem essa liberdade e os autores não concordam, é o que está escrito. E quando você vai vendo a discussão, você vai vendo a discussão que eles desenvolvem um conceito como se a gente tivesse que nos preocupar com a descentralização que está acontecendo, com essa nova profusão de mídia, e que as coisas ficaram mais rápidas. Então a gente precisa de uma curadoria. E aí você vai ver no livro que quando eles estão falando de curadoria, eles entram numa certa nostalgia e numa certa melancolia, e eles vão falar aqui de vários curadores, etc, etc.
Eu acho que existe o papel da curadoria e existe o papel dos pensadores, isso não vai acabar, mas na minha opinião a grande crítica que eu faço a esse pensamento, e que eu demorei muito tempo para chegar, né? Esse livro aqui de 2006, eu estava muito nessa linha de que o mundo continuava mais rápido e tal, papai, que a gente precisava mudar algumas coisas pontuais dentro do processo. Eu só cheguei à conclusão que a gente estava vivendo outro modelo de administração nesse livro aqui, Gestão 3.0, em que eu digo que o modelo de administração, que a atual revolução cognitiva estaria alterando o modelo de administração da sociedade. Que as tecnologias, que o ser humano é uma tecnoespécie, que ele vive a complexidade demográfica progressiva e que de tempos em tempos nós fazemos revoluções cognitivas para fazer mudanças, revoluções administrativas. E o que a gente está vivendo hoje, a coisa mais importante, é uma revolução administrativa com a introdução na sociedade de um novo modelo de comunicação que é imperceptível a primeiro momento, e é imperceptível no livro da era da curadoria deles. Então, quando eles estão falando de curadoria, né, eles estão falando de curadoria, e aí tem uma discussão que eu acho muito legal, que é a seguinte, e eu vejo isso muito na palestra, eu gostei mais da palestra do Cortella do que eu estou lendo no livro, porque já na palestra do Cortella eu percebo que existe alguma coisa nessa discussão, alguma coisa de discussão filosófica, existe uma discussão filosófica sobre epistemologia, sobre aprendizado, na maneira que a gente tem que pensar o conhecimento e o papel dos pensadores nesse processo, que eles existem e vão continuar existindo, né? Que é uma coisa, e eu acho que essa é uma discussão que passa pela produção individual de conhecimento de cada um, e isso aí eu vou fazer essa discussão depois, e depois tem uma outra discussão, que é o curador digital, que vai criar as grandes plataformas de conhecimento, e essas plataformas vão permitir um novo modelo de formação, né? Que a gente já visualiza isso no Uber, já visualiza no Airbnb, no YouTube, que você vai produzindo conhecimento e existe uma inteligência coletiva que vai sendo criada e que você precisa de uma inteligência artificial, que eu estou chamando de robô, mas a gente pode chamar de inteligência artificial, que vai gerenciar tudo isso para dar uma certa lógica a partir do perfil de cada um. E é essa grande mudança que vai acontecer, que elimina a necessidade dos atuais educadores, dos atuais professores, dos atuais modelos que a gente tem, para um novo modelo mais complexo, mais sofisticado, que vai procurar garantir uma qualidade nesse modelo de educação. Então essa discussão que eu acho que é super legal de fazer, e isso pinta várias vezes, e você vê que pinta em um livro de duas pessoas que eu respeito bastante, é o quê? É uma discussão em que você tem uma visão, né, de velocidade ou de diferença. Então eu demorei muito tempo para perceber que a gente está vivendo com uma revolução cognitiva. Por quê? E eu fiz um artigo aqui para você ler, e eu explico melhor nesse artigo aqui embaixo, que eu comento esse vídeo nesse artigo aqui embaixo, que eu vou botar o link, em que você vai ver o quê? A possibilidade que a gente tem hoje de fazer uma curadoria, né? A curadoria que a gente tem hoje não é a curadoria do que a gente tinha antes. É uma coisa nova. A curadoria digital vem substituir a gestão. E aí tem uma coisa que é muito interessante, que é todo o modelo de administração da sociedade, incluindo o modelo educacional, ele é compatível com a topologia da mídia existente. Então, a escola atual, ela é filha da escrita, né? E aí quando o cara vai olhar para a internet, a gente continua escrevendo na internet, a gente tem muita coisa acontecendo na internet, continua com rádio, continua com a televisão na internet, né? Mas o que introduz na internet de novo são os rastros digitais que permitem você qualificar pessoas, qualificar registros, qualificar processos, qualificar produtos, etc. E é essa participação de massa que é a grande novidade que dá um salto de qualidade para o ser humano poder lidar com a atual complexidade demográfica. Porque essa complexidade demográfica ela vai crescendo de 1 para 7 bilhões de pessoas a 200 anos. Mas com a revolução digital tem um outro problema. Quem estava calado não está mais. A diversidade aumentou, as fontes aumentaram, então a gente hoje passou a ser emergencial o surgimento desse novo modelo de administração. Bom, é isso aí. Esse é o terceiro vídeo. Você embaixo tem o link para o artigo
E embaixo também tem o link para o livro que eu estou escrevendo, que chama Informação 3.0. Meu nome do livro completo aqui é Como Lidar Melhor com a Abundância Informacional. É isso aí, fica ligado, hein?